Segue aqui, pessoal. Vamos ouvir. Levaram para prender o senhor e acabou de receber o dinheiro. E o senhor, já com sentença de execução, ele foi se suicidar. Pelo que se lançou do espinhadeiro do alto das pedras. E caindo seu corpo se arrebentou. E a palavra fala, apareceram todas as suas vísceras, todo o conteúdo do ventre se lançou fora. Que absurdo, gente! Ele está comparando aqui Judas com o irmão que pecou. Gente, é um absurdo. E ele faz um discurso pesado e tenebroso. Ele faz questão de falar, olha, o Judas que tomou a Santa Ceia indignamente, hein, irmão? Sabe o Judas lá que tomou a Santa Ceia que não era digno de tomar? Pois é, olha o fim dele. Sabe qual foi o fim? Se amarrou lá, se pendurou, o galho não aguentou, ele caiu. O galho não aguentou, ele caiu lá e lá embaixo ele se arrebentou todo, que saiu até as tripas para fora. Isso é coisa para falar, pessoal. Isso chega a ser ridículo, né? Ridículo e diabólico falar isso. Ele está comparando o coitado na CCB que pecou e está, né, se arrependeu do seu pecado e consertou a sua vida, né? A pessoa consertou a sua vida, ele está comparando essa pessoa a Judas Iscariotes. Ou seja, se você que pecou, meu irmão, vinha tomar a ceia, você está tomando indignamente. Como eu falei no vídeo de parte 1, eu expliquei o que significa tomar a ceia indignamente. Está escrito lá no vídeo parte 1, né? Então, eu espero que você vá lá assistir esse vídeo parte 1, tá? Eu vou pôr aqui no card aqui em cima, ó, né? Tá aqui no card o vídeo parte 1, muito importante para você entender de verdade o que significa a parte de 1 Coríntios capítulo 11, quando o apóstolo Paulo fala sobre quem é que está tomando a ceia indignamente. O que significa essa parte na Bíblia, tá? Mas vamos voltar aqui. Esse exemplo do Marsola é um exemplo grotesco e absurdo falar uma coisa dessa, né? Falar que quem tomou a ceia, aliás, falar que a pessoa que pecou, ainda que se consertou, ainda que a pessoa esteja, né, buscando a Deus, você vai tomar indignamente. E olha que tem exemplo na Bíblia, hein? Vou te dar exemplo. Exemplo, ele está usando algo que prefigura aquilo que ele está passando de mensagem. Qual que é a mensagem que ele está passando? Não venha tomar. É essa a mensagem. A mensagem é não venha, porque você é indigno. Se vier, nós não podemos te impedir. É isso que ele está dizendo. Nós não podemos impedir, mas olha lá, hein? Existe exemplo na Bíblia, eu vou falar, a pessoa lá até se pendurou para se matar. E aí,
O galho não aguentou, quebrou, ela caiu lá embaixo, ela se rebentou. E as vísceras saíram para fora. Meu pai do céu, da onde esse homem fala essas coisas? Isso é absurdo. Meu Deus, vocês não têm noção. Ao invés de acolher a pessoa, fazer um discurso para acalmar os ânimos das pessoas que estão se sentindo pressionadas e julgadas, acalmar esses ânimos para que tragam elas à igreja, ele faz ao contrário. Ele está fazendo uma separação de quem é santinho e de quem é pecador. E ele não permite que fiquem igualados. Não, esse aqui é santo tantos anos e é aquele lá, não. Esse discurso é o discurso que causa a arrogância no CCB, que acha que não peca, que acha que é santo. É esse tipo de discurso que ele fomenta esse tipo de sentimento, esse tipo de divisão. Eu sou santo, você não é. Você, irmão, só Deus sabe naquele dia. Eu não, ou seja, é ele não, você está garantido, né? Porque você é santinho. Você acha que não peca. Mas o que vai ter de gente lançado no lago de fogo que acha que não peca, não está escrito. Isso são palavras de... Isso sim, está dentro do contexto bíblico. Tá? Está dizendo no contexto bíblico, Jesus, nós falamos em teu nome, Senhor. Nós profetizamos em teu nome, Senhor. Fala um monte de coisa que fizeram em nome de Jesus. E fizeram mesmo, não estou mentindo não. Só que Jesus vai falar, aparta-te de mim que eu não te conheço. Segue aqui, vamos ouvir aqui o restante. Entendam a palavra, irmão. Tem algum, a palavra falou que me perdoou. Deus perdoou, fica aí, sem ministério. Outro, irmãos falando agora. Alguma irmandade. Nós vamos aí com baixo assinado porque Deus perdoou o nosso ancião. Perdoou? Fica ele com a vida eterna, por lugar não. Deus perdoou aquele ancião. É assim, né? Depende do pecado do ancião, se está de acordo. Se a Bíblia diz amante de uma só mulher, irrepreensível, tanto com os de dentro quanto com aqueles que são de fora, isso são orientações bíblicas, não é mandamento da congregação. Se esse irmão feriu algum desses preceitos, joia, né? Mas ele pode ter a sua outra atuação, volta para a orquestra, pode ser um porteiro da igreja, alguma coisa. Agora você falar, Deus te perdoou, muito bom que Deus tenha te perdoado. Aqui não. Ou seja, vocês praticamente fecham a porta. A pessoa entra, na verdade, ela passa por um linchamento moral dentro da igreja. A pessoa é totalmente excluída da igreja. Ela é excluída moralmente, nem é mais viável ela ficar aí dentro se ela quiser criar os seus filhos, né? Que o honre e que o respeite, que é o que todo pai e mãe espera dos filhos, no mínimo que respeitem e honrem eles, né? Aí não, rapaz. Aí esses preceitos vão cair por terra. Segue aí, vamos ver. Já fez tanta coisa e na hora foi visto razão e foi visto luz de Deus e que o precisou afastar ele do lugar. Agora, o que ele matou, está vivo de novo ou não? Quem matou já morreu. É como a pessoa que, bandido, procede. Tem que ver o que significa essa frase, Marsola, o matou. O que significa essa frase? É literal? É um criminoso da lei? É outra coisa, que eu acho que não é. O que você está querendo dizer é espiritual, que é o que vocês mais fazem. Esse seu discurso aí está gerando milhares de vítimas. Ou seja, você está usando um exemplo aí que é um exemplo muito subjetivo, sabe? Que você não consegue... mensurar, não dá para dizer, não dá para entender, ou seja, você está usando um exemplo sem noção para poder corroborar uma decisão sua que é antibíblica, ou seja, a matemática por seu lado não fecha. Isso só funciona, gente, com quem não conhece as Escrituras Sagradas.
Porque a palavra de Deus, que é Bíblia, irmão, quando você conhece a palavra de Deus, esses discursos não passam mais. Não tem como. Tá? Vamos ver aqui o restante. Segue aí. De uma forma inconveniente e depois se arrepende. Diz, eu me arrependo. Mas e a vida daquele que executou? Volta. É isso. Então, irmão, nós precisamos entender um pouco a palavra, entender que perdão é com Deus. Outra hora. Olha aí, gente. Você prestou atenção? Eu vou até voltar. Presta atenção. Perdão, irmão, é com Deus. Mais um momento onde ele corrobora com a frase Deus pode te perdoar, nós não. Ou seja, perdão é com Deus. Então, a gente subentende o quê? Com nós não. Perdão é com Deus, com nós não. Ouça, vou voltar aqui para vocês ouvirem novamente. Ouça aí. É isso. Então, irmão, nós precisamos entender um pouco a palavra, entender que perdão é com Deus. Outra hora, vamos, não que voltássemos, só para a Irmandade se situar. Vamos pôr que o Ministério coloque um lá que tem um procedimento muito errado. A Irmandade vai lá congregar? Vocês vão lá escutar a palavra? Vocês vão lá buscar para saber que é Deus que fala na boca dele, depois de tudo que ele aprontou? Pode ter os adeptos dos barulhentos e daqueles que não têm temor de Deus e quer uma igreja para ele, ou quer que a igreja se molde aos modos dele. Gente, não se engane, o caminho da igreja é esse e não muda. Se você não está de acordo aqui, arruma outra. Olha aí, você não está de acordo aqui, arruma outra. Aqui a gente não muda. 2020, agora estão indo nas casas aí buscar as pessoas, né, Marcelo? 2022, né? Vocês estão sendo coniventes? Não, que agora todo mundo pode tomar Santa Ceia aqui. Não, que os outros das outras igrejas podem vir, que agora é tudo irmão. Cadê esse discurso, Marcelo? Não está contente, vai embora para outra igreja. Vocês quebraram a cara. Vocês quebraram a cara porque é fácil você fazer um discurso desse, pisando nas pessoas, né? Quando vocês têm se recebendo sobrando aí dentro. Agora que diminuiu, que o povo foi embora, você está sentindo falta do povo? Você está sentindo falta do povo? Agora vocês estão tentando ser tolerante, ainda que engasgando, descendo seco na garganta de vocês muita coisa, vocês estão tentando mudar alguma coisa por causa do povo, porque vocês amam o povo. É só por causa disso, né? Segue aí, gente. E essa frase que eu estou falando, eu ouvi. Quem que estava comigo, acho que não tem nenhum aqui, lá em Alagoas, quis se levantar, perdeu a condição e ele foi no Ministério Público, no Ministério ali, onde está o juiz, as coisas. Olha aqui, gente, o que ele vai falar. Teve um que quis se levantar contra eles, perdeu o ministério, aí foi no Ministério Público, foi lá na Justiça. Olha o que o Marsola vai falar, e eu vou fazer um adendo aqui que é para vocês ouvirem e entender, tá? O promotor, ou é o juiz, eu não sei, né? Ele vai falar alguma coisa, o Marsola pega isso como um elogio, e não era elogio, e eu vou explicar para vocês. Segue aí. E intimou 7 anciãos, e junto com eles ainda eu e o irmão Paulo Campoy estava conosco. Fomos lá na audiência e ele intimou nós que nós estávamos tirando o direito dele. O promotor lá, que era primo dele. Olha, é bom, a igreja não muda. A igreja não muda, falou para ele, mas eu sou faz
fala o seguinte: se você não está de acordo com a igreja, vai procurar outra. Que é essa aqui, dá uma olhada na plateia que está aí. É tudo homem de cabelo branco. Ele fala, o Marsola fala ainda colocando aqui, está vendo a plateia? Tudo homem de cabelo branco. O Marsola achou que era um elogio. Sabe quando a pessoa fala, olha esses camaradas, isso aí não muda, rapaz. Isso aí tem cabeça dura. O que o promotor, ao meu entender, o que ele quis dizer? Ele não falou isso como honra, porque se o homem estava pleiteando, é alguma coisa que até viu alguma justiça, que aquilo era correto, né? Mas a CCB deve ter amarrado ali de tal forma, né? A estatuto, regra da igreja, né? Que acaba ficando difícil, né? Rever uma situação. Aí o promotor fala, olha a cabeça desses homens, esses homens são tudo idosos, rapaz, isso aí não muda não. Isso aí é como quem diz, sabe? Aquele adjetivo popular, é tudo cabeça dura isso aí. Isso não foi elogio, Marsola. Vocês pegam isso como elogio, ou seja, os camaradas estão batendo a cara na parede, vocês estão guiando errado a igreja, vocês estão fazendo errado as coisas, como eu provei aqui, lendo o texto bíblico, que você interpreta errado e você ainda acha bonito dizer, nós não mudamos, ainda que estamos errados. Ainda que a gente esteja, na verdade, né? Esteja errado, nós não mudamos. E ele pega isso como um elogio. E ele, no vídeo aqui, o Marcelo fala assim, olha esses homens aí de cabeça branca, isso aí não muda, não. Ou seja, ele está dando um conselho para isso, sai disso, rapaz. Sai disso, você vai ficar sofrendo com esses homens aí não muda, não. Ouça só, de novo. É tudo homem de cabelo branco. Isso não muda nunca. Engraçado, isso não muda nunca. Se a pessoa não concorda de alguma coisa que é doutrina, que é ensinamento, cada um é livre para ir aonde quer, não estou tocando ninguém não. Estou só conscientizando. Só que não precise ficar questionando. Se você não concorda, vai fazer o que você acha bom. É o que eu disse alguma vez. Você chega numa loja, você tem um corpo grande, lá só tem 38, 40, não é ali que você vai achar bom. Agora você vai numa casa de grande, aí você acha 48 até 64, até 72. Digamos isso no amor de Deus e na firmeza que temos que ter na obra. Não é ser bruto e nem violento, firme. Querido, é o que ele está falando aí. Se aqui não serve para você, procura outra loja. Se aqui não está do seu agrado, meu querido, vai para outro lugar. A mensagem que o ancião está passando, uma mensagem intolerante, né? Intolerante, porque a igreja de Cristo, ela tem o dever de tentar corrigir o problema. Sempre ficar com porque é fácil você controlar uma igreja onde quando você tem alguma divergência ou algum tipo de problema, você pega e elimina. Como se aquilo fosse um mal. Como se fosse uma doença, um câncer. Tratar as pessoas como um câncer e doença, fica fácil apacentar a igreja desse jeito, querido. Esse é um discurso absurdo. Sai daqui, vai para outro lugar. Está praticamente expulsando a pessoa. Né? Se você não está contente com a gente, aqui nós somos cabeça branca, aqui a gente não muda nunca, não vai mudar, não importa se a gente está errado ou não. Então, se você não está contente, vai para outro lugar. Mensagem do ancião presidente da CB. Firme. Quem não fica aqui, tem manequim para você? Fica aqui, veste e fica aqui. Agora, se não, a medida que atua não tem aqui, meu bem, vai procurar camisa em outro lugar. Não é essa loja que você precisa. Está bem esclarecido? É sobre o perdão. É verdade que alguns que voltam passaram assim por alguma situação e tornam a voltar.
voltando a um irmão que ficou um tempo parado. Esse ensinamento quase não temos passado, mas é muito útil. Agora, irmão, para você ver a diferença que ele faz de pecado. Pecado sexual não tem perdão, não pode configurar, não pode nem tocar na orquestra. Se você cometer pecados sexuais. Se você cometer qualquer outro tipo de pecado, né? Não, aí você tá jóia, você é santinho. Isso é mais um detalhe de que eles aceitam algumas coisas como pecado, outros simplesmente não aceitam. Outros não é pecado. Esse aqui é pecado. Outros não é pecado. Tá? Então, isso é um absurdo que ele está falando. E você vai ver agora aqui. Ele vai falar. Aí ele vai casar, ele vai tratar os casos que são acepções. Ou seja, aqueles casos excepcionais, né? Que são casos do irmão, parou de congregar um tempo, tal, e aí ele voltou a congregar, tá ótimo, isso aí não é pecado, pode voltar, fica aqui, seja humilde, se humilha aqui, ouve, né? Abaixa a sua cabeça aqui, fica na sua, e aí você tem um lugarzinho, você vai lá tocar bonitinho de novo, né? É o que ele vai falar agora aqui. Isso aqui, rapaz, é horrível. É horrível, né? A ideia de que a congregação cristã no Brasil, ela faz separação. Esse pecado aqui nós perdoamos, esses aqui a gente não perdoa. Um irmão, uma irmã, quem for, um jovem, ficou anos sem congregar. E de repente diz, era músico, ele vem, está voltando. Antes de voltar e sentar na orquestra, seja humilde. Venha, fala com o ancião, fala com o cooperador. Eu tive um pouco ausente, não deu, eu tive uma prova, tive umas dificuldades na vida, tive um revés que eu não consegui me encontrar mais, e entrei numa situação que hoje eu me arrependo. O ancião que lhe atende diz, então, você quer voltar? Quero, se Deus ajudar, eu tocar na orquestra. Chama o ancião, deve dizer, oi, cara, venha cá, encarregado de orquestra, venha cá, o regional, vê se ele está apto para voltar na orquestra, faz uns exercícios com ele, põe ele no ensaio, você promete nunca mais sair daqui, prometo, então fica aqui, meu filho, dá aqui um abraço, fica aí, não tem pecado, fica aí. Mas... Você ouviu ele falou? Não tem pecado, fica aí, mas com pecado não dá. Olha aí o absurdo, gente. Ele acabou de falar aqui, e eu vou mostrar isso para vocês aqui, eu vou voltar um pouquinho, e ele vai falar mais na frente aqui, né? Agora, né? Sem pecado, tudo bem, mas com pecado não dá. O pecado que ele está dizendo aqui é pecado sexual. Outros pecados para ele não é pecado. Porque ele falou, você parou de congregar, ou sei lá o que você fez, qualquer coisa que você andava fazendo, soberba, né? Arrogância, glutonaria, bebedice, qualquer outras coisas, para ele não é pecado. Pecado é só o sexual. O coitado que fizer sexo pecou. Se for, né? Lógico, tô falando assim de um modo geral, genérico, né? Não assim num casamento. E os outros pecados, para ele não é pecado. Só do Marsola tentar fazer a qualificação, a divisão, entrou num campo maluco, porque se você tiver que classificar todos os tipos de pecado, você está perdido, meu querido. Você está perdido. Vamos pôr aqui ele de novo para falar o Marsola. Vamos pôr aqui. Ó, eu vou voltar um pouquinho só e ele já vai entrar nesse assunto aqui, né? Olha aí. Você promete nunca mais sair daqui? Prometo. Então fica aqui, meu filho. Dá aqui um abraço. Fica aí. Não tem pecado? Fica aí. Mas com pecado? Paciência. Paciência. Cristo é um só. E Cristo é um só batismo. Olha só o que ele está falando. É outro erro teológico da congregação grave. Ele está usando o sacrifício de Jesus para dizer que essa pessoa que pecou não tem mais perdão. Olha só o que ele está falando. Pode até vir, irmão, se não tiver pecado. Se tiver pecado, paciência. Ou seja, o que ele quer dizer? Quando eu não tenho mais solução para o seu caso, o que eu falo para você? Paciência, irmão.
posso fazer mais nada por você. Olha só a ponto que ele chegou. Aí, para corroborar isso, o que ele fala? Cristo é um só. Cristo morreu uma vez só. O que eu estou querendo dizer com isso aqui? Que na cabeça do Marsola e de todos os CCBanos, quando você passa na água do batismo, você foi perdoado na água, que é outra besteira, que você é perdoado na água, e a partir daquele momento você não tem mais pecado. Se você cometeu pecado sexual, você volta a ter o pecado que Cristo removeu, que é o pecado original, que é o que eu entendo, né? Você volta a ter de novo o pecado, e para você ser perdoado de novo, para que seja removido o pecado que você cometeu sexual, Jesus precisava morrer de novo. Da onde tirou isso? Essa loucura que ele está falando, essa lambança que ele está falando agora. De onde tirou isso, Marsola? Isso é a prova, vocês não sabem nem por que Jesus morreu na cruz. Vocês não sabem o que significa aquele perdão do pecado lá no madeiro da cruz. Porque você faz uma mistura dessa absurda, desse tamanho, é óbvio que isso aí é a prova de que você não sabe nada, rapaz. Meu Deus do céu, a que ponto chegamos com a congregação? Não tem dois batismos. Perdão dos pecados é um. Por isso que a palavra fala, irmão, da Santa Ceia. Quando a gente fala da Santa Ceia, um só pão, Cristo é o Cordeiro que morreu por nós, porque Ele é o único. Quando nós partimos o pão, não é só o pão, nós estamos comendo o corpo de Cristo, do Cordeiro. É o único, Ele que veio para dar vida. Quem não comer dignamente daquele pão que veio do céu, não tem parte com ele. Olha, é a bobagem, mais uma vez, ele volta a falar sobre comer indignamente o pão, que está em 1 Coríntios, no capítulo 11, que eu falei no vídeo de parte 1. Vai assistir no vídeo parte 1. O que significa de verdade essa parte que está dizendo quem comer indignamente. Ele volta a falar isso de novo. Esses homens não têm estudo bíblico, eles não estudaram a Bíblia, eles escolheram ignorar a palavra de Deus e ensinaram a igreja a se afastar dos estudos da Bíblia. E resultado disso é essa lambança, tá? É a igreja que criou dogmas e doutrinas de morte. Se ele não comer e não beber comigo, não tem parte comigo. Então coma e beba comigo aqui. Fica aqui na igreja. Afuja de algumas coisas. Não fica se entregando nas vaidades ou nas fraquezas da vida. E depois você perde as forças. Então, querido irmão, quando a pessoa ouve... Presta atenção, gente. Esse negócio de perder as forças é porque eles criaram essa narrativa. Eles criaram a narrativa. Você viu o que ele falou? Irmão, afasta das vaidades, das coisas. Porque para eles, cometer pecado ou não está ligado à Santa Ceia. Está ligado à ceia. Isso não está no texto bíblico. Se for verdade que se você pecar não pode tomar a Santa Ceia, ninguém pode tomar a ceia. Ninguém, porque na Bíblia está dizendo, né, que se você disser que não tem pecado, você faz de Deus mentiroso. Sabe por quê? Porque Deus disse que todos nós somos pecadores. Se você está dizendo que não tem pecado, então você está dizendo que Deus mente. Está lá a primeira carta do apóstolo João, no primeiro capítulo, no versículo 9, se não me engano, 8 e 9, está dizendo exatamente isso. Se você disser que não tem pecado, lá está falando, é grave isso. Então você está chamando Deus de mentiroso. Então a CCB, ela amarrou, ela fez uma lambança entre ceia, e aí tem muita gente que fica na dúvida, posso tomar ou não? Pode, irmão, deve tomar. Você deve tomar a ceia. Quando a Bíblia está falando sobre tomar indignamente, era a forma com que estava sendo celebrada a ceia. Eles não estavam discernindo o que era a ceia. Eles não entendiam o que era a ceia. É isso que ele está falando. Não discernir o corpo do Senhor, que era tomando, né, de qualquer maneira, gerando escândalo.
E heresias que eram enfiadas na igreja, que inclusive está falando, é até lícito que haja heresia. Ele está falando de pecado das pessoas? Não! Você pode ver que em nenhum momento fala de pecado no texto. Lá está falando daqueles que estavam na governança da igreja, que estavam fazendo as coisas erradas, que não estavam sabendo dirigir a igreja, estavam enfiando heresias no meio da igreja. E provavelmente muita coisa com costume pagão. Vamos ouvir o restante. Palavras sobre perdão, é isso que se refere, é perdão para a vida eterna. Se fosse assim, nós atendêssemos aí aquele grupo de irmãos, mas nós queremos ele como cooperador, nós queremos ele como ancião. Ótimo, vocês gostam dele? Só que aqui na congregação não. Daqui a vez dele já passou. Olha aí, você está vendo, irmão? Nós queremos ele, ótimo. Só que aqui na congregação não. Aqui a vez dele já passou. Ou seja, a chance aqui é uma só. Já foi embora. Precisa falar isso, gente? Não precisa, tá? Ele poderia até ensinar quanto a estar na frente do povo. Ele poderia usar com mais embasamento bíblico, mas o pior é que ele falou de músico, ele falou de outros irmãos qualquer, ele fala de tomar a ceia, que são lambãs. Agora, quanto a estar na presidência do povo, poderia usar lá, eles não sabem disso, porque eles não estudam a Bíblia, né? Vai lá em Timóteo, onde tem as recomendações de quem tem que estar na frente do povo. Seria muito mais correto, honesto. Mas não, eles vêm nessa parte da ceia. Eles vêm nessa parte da ceia, aí coloca todo mundo num balaio só e já era. Aí tem o santinho santo da CCB que acha que não peca, o camarada que fica vendo coisas, né, em que é porno, né, coisa na internet, fica olhando as mulheres na rua, o camarada mente, o camarada engana, até gente no ministério que mente dizendo que Deus está falando coisa na boca dele que não está falando coisíssima nenhuma, né? Fica pedindo dinheiro dizendo que é para uma coisa e desviando dinheiro para outra coisa e acha que não tem pecado. Esses homens estão tomando a ceia lá dentro da regra deles, né, de que é indignamente, mas eles acham que são dignos de estar tomando a ceia. Um absurdo, né? Vamos lá. E a oportunidade dele já se foi. Aí, irmão, quer vida eterna? Tudo está aqui aberto. Quer tomar Santa Ceia? Já acabamos de falar, não impede. Uma hora chamar um hino? Também não tem problema. Uma das coisas que não pode fazer, ou melhor, corrigindo a fala, uma das coisas que não se deve fazer, é aquele que esteve fora, por algum tempo, chega, entra na igreja e faz a oração, a primeira oração para a Irmandade. Eu pergunto aos irmãos, quando a gente precisa falar com uma autoridade... Olha só os exemplos sem pé nem cabeça, né? O coitado ficou um tempo fora, aí Jesus Cristo vai lá buscar essa pessoa é buscada, é convertida. Ele não pode orar na igreja. Se você orar na igreja, é horrível. Para eles, isso é um escândalo. E olha os exemplos que o Marsola dá. Vamos ouvir. Ou com a pessoa de mando. Quem que a gente manda lá? Manda lá para falar com ele aquele que lhe ofendeu ele? Ou manda um que é amigo dele? Olha só, Marsola. Meu Deus. Ai, que absurdo, pessoal. Né? Na cabeça do Marsola, quem saiu e pecou, aliás, né? Saiu. Ele nem falou que pecou. Saiu. Ofendeu a Deus. O CCBano, não, ele é amigo de Deus. Por quê? Porque ele está dentro da CCB. É isso. Você está dentro da CCB, você é amigo de Deus. Se você saiu da CCB, você ofendeu a Deus. Então, por isso que quando você vai orar aqui, né? Quem saiu não pode orar, porque você é um ofensor de Deus. Olha a matemática que eles fazem. Ou seja, você vê como eles são tão cegos, gente. Eles não conseguem entender as escrituras, coisas básicas da Bíblia. A gente não está pedindo os fundamentos da fé cristã para ele poder explicar as doutrinas da igreja. Não. Coisas básicas esses homens não sabem explicar. Ouve aí. Então...